estudei design gráfico no Rio e depois eu continuei trabalhando com design e fui trabalhar mais na parte de publicação, fazendo livro, então, processos editoriais. E a partir daí eu comecei a criar publicações, né? Foi a partir desse trabalho de edição mesmo de conteúdo. E, e depois disso, é, enfim, comecei a trabalhar com outras práticas, com outros materiais. Eu acho que da publicação eu fui para o vídeo, e aí com o vídeo eu comecei a trabalhar mais com, com as coisas que eu tenho trabalhado hoje. Eu acho que a formação que eu tive me, me condicionava a pensar muito a questão dos objetos ou dos materiais, sempre em relação a um outro, né? O objeto sempre dependendo de algum certo tipo de alteridade. E eu acho que o que fez, o que deu um pouco uma tremida nessa base foi quando eu comecei a pensar o tempo de vida desses objetos, né? E em relação ao tempo de vida do próprio observador, da própria pessoa, que de alguma forma se relaciona com esse objeto. E daí, ao invés de começar a pensar os objetos para alguém, como é a formação de um designer, eu comecei a pensar os objetos sem ninguém. E acho que foi a partir dessa distinção que eu comecei a trabalhar com escultura e trabalhar com as coisas que eu estou fazendo hoje. Eu vejo ainda muito o trabalho de editor, né? Tipo, seja editando materiais nas esculturas, seja editando vídeo, seja editando texto. Então eu ainda meio migro entre essas formas, assim. Eu não Aqui a exposição daqui foi especificamente uma exposição mais voltada para a escultura, assim. Mas eu nunca sei qual a forma que os projetos vão ganhar, sabe? Esse tema tem duas coisas. Acho que uma que por exemplo, ter tido uma outra formação que não é essa formação, digamos, sobre conhecimento das técnicas, né? Isso, num certo sentido, me permite um misto de ingenuidade e arrogância, assim, para lidar com esses materiais ou essas técnicas de uma forma que eu não sei o que vai dar. Mas tem uma questão também prática de vida, assim, tipo, eu fiquei sem uma casa fixa, digamos, por uns 4 anos, assim. E aí isso tem reflexos muito práticos, né? Sobre os trabalhos eram muito mais discursivos, eram menos materiais, assim. Eu acho que eu comecei a trabalhar com arte nesse contexto, de não poder acumular muita coisa, então as resoluções eram muito mais, digamos, de práticas de projeto, né? De você poder articular isso de uma forma mais discursiva ou com formatos leves, publicações e performances e vídeo. Então tinha um quê muito prático nisso, assim. E com o passar do tempo, enfim, depois que eu pude ter um espaço, já existia uma vontade de objeto ali, uma vontade de casa, digamos, que me permitiu poder desdobrar isso. E não é nem desdobrar, é mais incorporar isso, porque os projetos, alguns deles, esse do Sol Preto, que era um projeto meio longo, ele conseguiu. Eu meio que tentei circundar o assunto, sabe, de várias formas, assim. Eu tentei meio abraçar ele, né? Tipo, então tem várias estacas, né? Que são várias pequenas materializações do projeto. E, e talvez por não ter tido essa prática, eu não tenho muito apego. Óbvio que com o tempo você vai desenvolvendo certas especificidades em cada meio, mas para esses trabalhos que são um pouco começam de um ponto mais discursivo ou de um evento histórico
Eu não tenho bem definido o que eu vou fazer com aquilo, né? Então é uma negociação com as condições, digamos, de trabalho barra vida, assim, e o que aquele assunto permite, assim. Mas eu acho que teve essa curva que foi conseguir continuar trabalhando em diferentes situações, né? O que uma situação te permite mais do que a outra, e aí você adequa, enfim. Eu imagino que essa exposição ela é muito plástica no sentido de vontade de desenho e vontade de composição, e eu tento conciliar isso com outros impulsos, né? Talvez o impulso de um outro trabalho seja um impulso mais verbal e aí vai para um outro lugar. Mas ele- mas foi muito por isso, por ter morado pulando de galho em galho e depois ter conseguir juntar a Austrália num lugar só. Essa ação como editor me permite transitar entre diferentes práticas, assim. A questão do texto ainda é, de alguma forma, enviesada, muito presente, mesmo nas esculturas, assim. Eu tento pensar muito uma relação de... É quase como se você estivesse compondo uma frase, né, com os objetos, nessas assemblagens. O que eu quero dizer com isso é que as posições nunca estão fixas, né? Dependendo de como você recombina certos objetos ou certas palavras, a frase muda. Então, ainda tem uma lógica aí de algum tipo de construção linguística, mesmo sendo objetos, né? Isso eu estou pensando ainda bastante recente, mas tem uma questão aí em relação à tipografia, que você mencionou, eu estudei tipografia, né? Um episódio meio clássico, assim, que todo mundo conhece, que é o surgimento do lorem ipsum, digamos, do texto, que é muito usado, né, nas práticas editoriais como um segura-lugar. Assim, você usa o lorem ipsum enquanto você ainda não tem o design final. Então é da natureza dele ser um texto temporário, né? Mas a história dele é engraçado que foi, na verdade, um tipógrafo no século XVI que pegou um texto que supostamente qualquer, mas na verdade era um tratado de ética do Cícero, ou seja, um texto bastante denso, tá? E ele meio que embaralhava as letras para que você perdesse a noção do conteúdo, né? Ou seja, todo texto é um pouco translúcido, né? Você vê o que ele está te dizendo, o sentido, mas ele em si também tem o próprio corpo, né? A própria letra, digamos. E a tentativa dele era transformar esse texto totalmente opaco. Você conseguir não mais se distrair com o sentido do que ele estava propondo, mas com a forma. E eu acho que tem alguma coisa aí em termos de, pelo menos isso informa muitas coisas como eu penso sobre como lidar com ideias em relação à arte, sabe? Em certo sentido, mesmo que eu tenha um texto pronto, isso vai ter que ser embaralhado e virar uma terceira coisa, assim. E a questão do próprio segura-lugar, que na verdade eu tô falando assim, mas é porque a tradução, traduzindo do inglês, né, do placeholder, é uma... é, eu tenho pensado muito sobre isso em relação à escultura, né, porque... E em relação à instalação também, porque, digamos, essa tradução meio tosca do segura-lugar, eu acho bonita porque todos os corpos seguram algum tipo de lugar, né, tipo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, digamos. Mas ainda assim tem um quê de temporário. Essa temporalidade me interessa muito, assim, desde de uma relação de uma escultura ou de um próprio corpo, meu corpo é temporário, o seu, essas cadeiras, tudo. Cada um tem um tempo diferente de decomposição e quem que vai ser o último a ficar em pé, assim, é um pouco essa relação. E isso acho que tem muito a ver com a ideia.
da consciência de uma certa temporalidade do corpo, assim. E isso, traduzindo para a escultura, é um pouco... Todas as relações viram, de certa forma, contingentes, né? Tipo, são temporárias, estão ali funcionando num espaço determinado. Eu tenho cada vez mais trabalhado, digamos, em loco, sabe? O uso do ateliê é um pouco quase uma espécie de depósito, assim, que eu não consigo terminar os objetos lá. Eu consigo ir até certo ponto e depois eu pego um vocabulário de objetos e vou para o espaço. E, e eu tenho sentido que tenho tentado usar essa urgência da montagem como esse lugar de construção ou de composição de algum tipo de relação de qualidades, assim, né? Tipo, mais do que sentidos no, traduzíveis em linguagem verbal, mais de qualidades, assim, qualidades, nesse caso aqui, as qualidades dos objetos industriais com objetos orgânicos, de novo, tendo duas temporalidades ali, meio quase competindo, né? Quem que vai ficar por último, assim. E isso tem me interessado muito, assim, dessa relação da temporalidade dos materiais. E, e só tem mais uma coisa que acho que tem a ver com ter estudado design, assim, que vem de uma prática, digamos, projetiva, que, que é sobre a ideia de protótipo, que também lida com uma certa temporalidade e uma certa rapidez que me interessa muito em termos de escultura. Assim. Por isso que o momento público é quase um momento de finalização do trabalho. Né? Eu preciso trabalhar naquele lugar e aí quando abre a exposição é como se tivesse cristalizado aquele trabalho naquele momento. E tenho pensado em instalação muito nesse sentido também. Mas a ideia do protótipo também tem um quê de uma... me interessa quase como se fosse um... É quase um estatuto de objeto diferente, assim, porque você tem uma certa virtualidade nele. Porque você sabe que aqueles materiais que estão ali, seja numa maquete ou num modelo, sei lá, você sabe que aqueles materiais estão representando outros materiais ainda por vir, né? Seja lá na maquete tem o papel pluma fazendo a parede, aquilo você sabe que vai ser um drywall depois, ou o gel bosano fazendo a piscininha ali da maquete. Você sabe que você lida com aqueles materiais de uma outra forma, quase como se você conseguisse ver um pouco através deles, assim. Então tem uma materialidade meio translúcida de novo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo você consegue ver através dele no futuro, digamos, numa maquete, ou no passado, se for um modelo de como era o Tigre Dente Sabre. Sei lá. Então tem essa temporalidade tanto para frente quanto para trás, mas ainda assim tem um objeto ali na tua frente. Né? Então, de novo, a ideia do protótipo em termos de temporário, de ser temporário e de ser rápido, sabe? Como uma ferramenta de visualização. Tipo, parar em pé, tá, vai ser mais ou menos assim. Aí tira uma foto, cai. Tipo, esse tipo de gesto me interessa, assim. E acho que foi um pouco isso aqui no caso da piscina também. Tem a ver com a escala dos objetos. A ideia de você conseguir fazer com que o observador esteja sempre numa posição, quase numa vista de topo, sabe? Que é a vista do entendimento, assim. E eu acho que o que você está dizendo, na verdade, denuncia uma estratégia minha que é tipo, eles não necessariamente são protótipos, eles não são. Mas pensar nos protótipos enquanto eu estou lidando com eles, de alguma forma, é mais uma estratégia de leitura do que propriamente a definição do que eles são, sabe? É uma estratégia de como ler eles, assim, talvez. E o que eu quero dizer com isso é que, tipo, enquanto eu estou mexendo com eles, me interessa a abordagem de lidar com o protótipo, entende? Tipo, não necessariamente aqueles são protótipos, mas o fato de eu poder pegar materiais de formas rápidas e ver como eles combinam, reconfigurar aquilo e, e ter esse tipo de informalidade
que eu percebo nesse estágio do projeto, digamos, com protótipos ou modelos, tipo, eu acho muito forte como formas de ler escultura também. Mas você está certo, em certo sentido é tipo, por mais que eu lide com eles dessa forma, eles são, digamos, verbos intransitivos, né? Eles não têm complemento, não tem um eles não eles não se referenciam a alguma coisa por vir ou alguma coisa que já passou. Mas no momento em que mas acho que isso tem a ver com a relação do momento público. É quase como se uma vez que abriu a exposição, é, eles estão estáticos, né? Então se decepa o futuro, se decepa o passado, meio cai uma barra aqui, cai uma barra aqui, e aquilo fica preso naquela sala daquele jeito. Mas de fato eles perdem os irmãos gêmeos que eles poderiam ter no futuro, assim. Não é muito sobre isso. Acho que é mais uma estratégia de como eu tento me estranhar com eles e tento lidar com eles de uma forma leve e rápida, ou algum tipo de velocidade que vem desse lance do modelo, do protótipo. Uhum. Mas eles, como objetos em si, de fato não referenciam nada. De novo, o Lorem Ipsum, nesse sentido, ele é um texto projetado para não significar nada, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu lido com esse tipo de prática que eu estou falando aqui o tempo todo de uma rapidez ou de uma agilidade que eu vejo muito mais sobre o momento da montagem do que propriamente é, de ser uma coisa, sabe, papum, assim. Eu gosto de criar o contexto para que essas coisas possam acontecer durante a montagem. Isso é um jeito de trabalhar. Mas tem outros, que foi o caso do Sol Preto, que são projetos que são muito mais lentos, assim, no sentido de eu tentar retardar ao máximo a formalização, assim, ou tipo, talvez não conscientemente, talvez obviamente eu fico tentando formalizar, mas não consigo, assim. Então, o Sol Preto que é um projeto que eu uso como ponto de partida um evento histórico, que era a história do eclipse de Sobral, que foi veio uma expedição britânica para cá e através dessa expedição eles comprovaram a teoria da relatividade. Isso é tipo um evento grande assim dentro da história da ciência. E, e eu demorei muito para conseguir entender como fazer isso. Então, primeiro eu comecei com um vídeo, né, que tem uma espécie de filme quase documental, assim. Depois eu comecei a trabalhar com impressões, depois esculturas e no final uma publicação. Mas esse processo todo demorou desde o início uns 2 anos, assim. Então ainda assim é um outro tipo de tempo, um outro tipo de jeito de pensar, assim. Eu tento combinar, na maioria dos casos, esses projetos mais lentos eles usam é, eventos históricos como ponto de partida, assim. Mais no história da ciência ou relações entre ciência e antropologia, que tem me interessado. Mas aí eles têm essa coisa um pouco mais demorada, assim, eles não são de uma ordem puramente material, né? Uhum. E aí o desafio é muito como embaralhar esse texto que já existe, essa história que já existe, ou embaralhar de uma forma em que eu consiga mostrar outras relações, né? Ou, ou revisar certas decisões ou certos pontos, né? Tipo, criar um frame para certos aspectos da história também. Mas aí é muito mais lento. Né? Uhum. Foi bastante importante, na verdade, essa exposição para essa agora, porque foi conversando com a Júlia e com o Renan, eles tinham me chamado para mostrar um outro trabalho lá, que era um vídeo, uma vídeo instalação, digamos.
em que o projetor ficava num suporte no chão e projetava na parede, assim. E por várias questões práticas da Oswald, por questões de segurança, eles não podiam deixar o projetor ao alcance, porque já tiveram vários casos de projetores roubados lá. Então eles tinham que ou suspender, ou uma outra alternativa que foi o que a gente fez, que era embutir o projetor dentro de uma parede, que tem a chave, que ninguém entra, e furar a parede, o projetor sair. Então, mas eu estou dizendo isso porque finalmente eu não usei as estruturas do projetor, e essas estruturas ficaram lá no ateliê. E conversando com o Renan e com a Júlia, a gente teve essa conversa sobre eles viram esses objetos no ateliê e, e perguntaram o que que eram, tinham se interessado. E eu expliquei, eram pedaços de peças de carro que, na verdade, essa história na verdade, o início desse trabalho. A história é a seguinte: eu estava dormindo e aí eu acordei com uma explosão, um barulho absurdo. E, e no dia seguinte de manhã eu fui saber que um carro tinha explodido. É, e conversando com os garis ali da rua, eles falaram que ainda bem que aconteceu de madrugada, porque voou pedaço de carro para tudo quanto era lado. E, e eles tinham varrido os pedaços de carro por ali. E aí eu andando, eu encontrei com esses dois pedaços de carro. E fiquei muito na dúvida, né? Porque eu não sabia até então se alguém tinha se machucado ou alguma coisa. Era um pouco macabro, mas ao mesmo tempo aqueles objetos eram totalmente amorfos ou tinham uma espécie de organicidade dentro da própria textura que eles tiveram depois enfim, da alta temperatura, da explosão, todo o processo químico que aconteceu e da torção, eles viraram quase umas folhas assim. E aí fui ter certeza que nada tinha acontecido com ninguém. De fato foi uma pane com um táxi, ele teve que parar e aí ele e o passageiro saíram e o carro explodiu. Então o início do projeto foi meio essa interrupção do sono através do barulho, assim, e esse som da feitura desses objetos, de alguma forma, assim, terem me acordado literalmente ali naquela situação. E aí eu tava conversando com ele sobre isso, assim. Só que no ateliê eles eram uns cacarecos ali. E eles também ficaram um pouco, não, mas isso tá terminado? Eu falei, não, não tá terminado. Você quer que eu termine? Tu bota na exposição. E aí eu termino lá. Essa foi a ideia. Só que aí o lance da exposição do Bendegó é que eles tinham um direcionamento muito claro sobre como eles queriam montar os trabalhos, né? Eram todos os trabalhos alinhados no centro da sala e a exposição, por conta disso, teria sempre uma frente e um verso. E aí eu propus botar esses objetos nas nos suportes dos projetores que eu não pude usar. Então esses suportes que estão aqui eram daquele trabalho que eu não pude usar e que ficaram no ateliê por conta daquelas peças e depois testando na proposta que eu fiz para eles eu propus usar aqueles dois objetos e vi ali uma outra relação que eu não tinha visto enquanto eu tinha reservado aquilo para o projetor, que era de novo materiais com qualidades parecidas, metais, um totalmente controlado, geométrico e desenhado, e o outro que já foi isso, e que por algum tipo de acidente ou perturbação se perdeu, né, o desenho. Então foi um pouco. Então, nesse sentido, eu meio que fiz esse trabalho para a exposição, né, do Bendegó e acabei. Mas aqui virou outra coisa também, né? Porque daí eu fui pensar na especificidade dessa sala aqui e ter um outro tipo de relação com o espaço, separei as peças e pensei nessa quase um sublinhado no espaço, no teto, né? E o teto tem esse desnível e a ideia era meio que ter algum tipo de
de intervenção sutil que demonstrasse ou que sinalizasse esse tipo de regularidade do espaço. Acho que é mais uma estratégia de alargar um pouco o tempo das pessoas dentro dos espaços, assim. É quase essa ideia de você, de alguma forma, criar uma área, né? Ou demarcar uma zona que aconteceu aqui, que aconteceu usando a luz no projeto do Sol Preto também. Basicamente, a premissa é a mesma, assim, é você conseguir demarcar uma área em que você em que a pessoa que está dentro desse espaço se sinta de alguma forma comprometida já, só por estar ali dentro, né? Então acho que é um pouco o caráter instalativo dos trabalhos tentam de alguma forma sequestrar a pessoa já para dentro do trabalho, sem indicar muito bem para onde ela tem que olhar, sabe? Eu acho que é um pouco essa, pelo menos, é a esperança, assim. E, e aí, a partir dessa falta de guia, digamos, fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais tempo no espaço, né? Eu imagino que se o foco já tivesse muito claro, óbvio que tem focos, né, bem definidos nas salas, nos objetos e tal, mas ainda assim são estratégias que tentam diluir um pouco o foco da onde a pessoa tem que ir, sabe? E nesse sentido, ter um título de uma exposição e nenhum dos objetos também ter título é uma outra estratégia também, é, de, de não de não identificar o foco para a pessoa, assim, sabe? E também é uma coisa que me permite ter essa flexibilidade que eu estava falando antes. Em relação aqui à piscina, de novo, tem a relação com a escala, né, dos objetos, mas aqui, de alguma forma, a pessoa é respeitada, digamos, né? Está dentro da escala da pessoa. Por mais que tenha essa pira aí do objeto, da visão de topo, que eu falei, que tenta reportar para um outro tipo de situação, a pessoa está dentro, né, do trabalho. Enquanto na piscina, ela a princípio é muito mais fácil dela não estar tão disponível, assim, ou pelo menos é como eu penso essa relação da instalação, porque ela tem a visão ali, de novo, essa sim, geral, ela consegue andar em volta e tal, e, e você tem de fato esse distanciamento entre um observador, digamos, que, que tudo vê, e uma relação totalmente distante com os objetos. Mas quando você permite que as pessoas entrem naquele espaço pela escada, daí a relação muda totalmente, porque aquele espaço de alguma forma desrespeita essas pessoas em termos de escala, assim. Pessoas que eu digo adultos, né? Tipo, talvez respeite mais crianças ou pássaros ou as folhas que caem ali, um outro tipo de. E acho que isso sinaliza uma pelo menos uma pergunta sobre para quem que é aquele espaço, né? Tipo, no caso da piscina, apesar dos objetos estarem no chão, o fato deles terem uma rede que é mais baixa que a outra sala transforma a proporção deles, eles ficam muito maiores ali. E ali sim, por conta da piscina, da grid, dos azulejos, você parece estar entrando de fato dentro de um AutoCAD, assim, de uma maquete. Você consegue estar fora vendo tudo e dentro você está ali, dentro daquela grid meio artificial, assim. Essa era a ideia. E, e por ser um lugar aberto também, pensar aquele espaço quase como um jardim desolado ali, com aqueles objetos que já eram deteriorados antes de entrar na exposição e continuaram ao longo da exposição, tipo com a chuva, ou a poça de nanquim ir se diluindo e aumentando, é, cai folha, enfim. Tem vários. De novo, a passagem do tempo ali era importante também para esse tipo de mudança. Mas em relação à imersão, é essa a diferença que eu vejo, assim, tipo, de uma ser mais natural e a outra não. Assim.
Eu fico pensando muito sobre como. E eu acho que isso também foi uma mudança grande dentro, sei lá, do meu trabalho, que era como você lida com controle, né? Que eu acho que todo artista acaba tendo, se deparando com esse dilema em algum momento, em alguma circunstância e tal. E eu acho que no meu caso, essa coisa de estar referenciando, ou pelo menos pensar em termos de modelos ou protótipos ou AutoCAD, como a gente diz, e contrapor isso com outros objetos que já se deformaram ou que caíram ali do lado de fora na piscina. Isso de alguma forma é um entendimento assim de que eu não sou o único agente, né, em certo sentido. Então, sei lá, se você imagina que eu acho que o modelo do carro era um Fiesta. Fiesta é Ford, né? E aí você fica pensando em todos os designers da Ford que já fizeram um carro, que desenharam o Fiesta 2001, Fiesta 2002, 2010, 2008. Eles fizeram um negócio lá, fizeram o melhor que eles puderam, digamos. É, e é isso, carros explodem, sabe? Como é que você lida com isso, assim? E eu estou querendo dizer em relação a como essa tentativa de controle ou de acabamento em vários momentos elas caem por terra por outras situações inesperadas, assim. Então, não acho que seja, eu não estou aí falando sobre o acaso necessariamente, que é uma que me parece uma você delegar a responsabilidade totalmente para sabe lá o que assim. É mais uma coisa que é de um jeito, mas poderia ser de outro por vários motivos, né? Essas relações um pouco mais contingentes, assim. Então acho que o que você está falando tem muito a ver sobre, primeiro, essa tentativa de controle total e uma explosão literal nesse sentido disso, de que não, de que existem outras relações de agência, digamos, em que eu não tenho mais controle. Sim. No meu caso, é muito sobre uma circulação de objetos na cidade, assim, que eu acho que, enfim, pessoas que lidam com materiais achados, seja como prática artística ou como, sei lá, coleção, pira, sei lá, acho que tem em algum nível um sentimento quase ingênuo, assim, de você salvar aquele objeto de sei lá, de tem uma coisa meio louca que é sobre a qualidade mesmo daquele objeto, assim. A qualidade abandonada daquele objeto ali, que tem acho que uma relação muito direta com a temporalidade das coisas, assim. Sem querer parecer muito filosófico, assim. Acho que numa instância prática, lidar com materiais de alguma forma, uma sociedade de consumo que é descartado e você reaproveitar isso de algum jeito é um ponto. O que eu acho que tem no meu trabalho é buscar dentro desse universo um outro micro-universo de qualidades mais específicas, assim. Que aí eu acho que tem muito a ver com relações cromáticas ou de próprios materiais e, e que, num certo sentido, criam um vocabulário, eu digo em termos estéticos, assim, de uma coisa é, que não deu certo, né? Um futuro que não deu certo, ou um presente que não está dando, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que tá muito no ar esse senso de uma projeção é, distópica, né, sobre o futuro. E, e eu acho que sim, esses materiais podem ser reconhecidos e lidos dessa maneira. Mas talvez não só. Eu acho que o que está em jogo ali é mais
essa noção de temporalidade, assim, de você não ter certeza no final de contas quem que... Quer dizer, você tem certeza absoluta de quem que vai sobrar em pé ali, se vai ser eu ou ele. A resposta está muito clara, assim. Eu acho que é muito desse fascínio sobre essa diferença de tempo, de novo. Talvez isso seja pelo menos um dos meus interesses em lidar com escultura nesse sentido, assim. O que fica em pé? Uma pergunta muito básica de escultura. E isso pode ser levado para vários lados em termos de projeção de futuro ou de própria materialidade, corpos